Cenário novo na nossa casa nova improvisada. Sim, gente, temos uma casa alugada, mas não foi tão fácil assim não, tá? Demoramos mais de 5 meses pra conseguir alugar uma casa aqui na Itália e eu gravei pra vocês um diário de desesperação de todo esse período para conseguir alugar uma casa. Vou contar pra vocês como é que começou, porque agora vocês vão ver vários vlogs de vários dias diferentes, enquanto eu, Verinha, todos os dias ia, vou ver uma casa, vai ser lindo, incrível, e depois chorava de tristeza. Foi bem isso que aconteceu. Quando eu e Lolo decidimos alugar uma casa, né, a gente começou a pesquisar, começou a ver as coisas, como é que estavam, como é que não tava, e vimos uma casa que a gente gostou. Tudo começou nisso daqui, tá? A gente viu essa casa, tinha um preço bom, do jeitinho que a gente queria. Queríamos uma casa com 2 quartos pra gente conseguir fazer um estúdio, tá? Em uma. A gente queria também um pequeno jardinzinho, a gente queria uma casa ali que tivesse um preço bacana pro nosso bolso. E digamos que isso daqui era possível até um ano atrás. Não foi possível esse ano. A gente começou a perceber que as coisas mudaram realmente muito. Então tudo aconteceu quando a gente achou essa casa aqui que era incrível. Só que o que aconteceu? Quando a gente foi, né, mandar a proposta para essa casa, a gente não foi aceito. E por que a gente não foi aceito? Porque a senhora, a proprietária dessa casa, ela queria especificamente uma pessoa que trabalhasse com o Estado. Então, inclusive, a agente imobiliária que trabalhava para essa proprietária dessa casa, né, disse, olha, que ela não tá querendo alugar para ninguém. Tinha um dono, um proprietário de um concessionário de carros e ela não quis alugar para ele. Então, ela só tá querendo realmente alugar para quem tem contrato com o Estado. Ela tá preferindo, por exemplo, uma pessoa que trabalha no correio, né, que tem ali o correio italiano, né, a posta italiana. Ela tá preferindo, por exemplo, uma pessoa que trabalha no correio do que uma pessoa que tem como propriedade, por exemplo, uma concessionária de carros. Então foi aí que eu comecei a ver que o problema, né, para alugar casa não seria só em questão de dinheiro, seria todo o Paranauê que tem em torno a isso, inclusive o fato de conseguir visitar as casas. Foi muito complicado. A gente tá indo ver agora uma das casas que a gente achou ali, né, todos os anúncios, mas é em um bairro, digamos assim, um pouquinho perigoso, eles falam, né? Então a gente tá indo lá dar uma olhada, não deram pra gente o horário na mobiliária, mas a gente tá indo mesmo assim. No, se è quella lo so, dico, guardavo giusto che c'era scritto qua. Pra conseguir ver essa casa aqui foi um parto, tá? Que foi muito difícil conseguir ver ela. A gente amou a casa por dentro, mas não gostamos dela por fora, como vocês viram aí no vlog. Era um pouquinho estranha, né? E a gente foi ver ela. Quando fomos a primeira vez ali no agendamento do agente imobiliário para conseguir ver a casa, ele simplesmente não se apresentou. Não apareceu ninguém, 0 pessoas ali realmente pra gente ver a casa, tá? Ligamos, eles falaram que a gente tinha errado a data, mas a verdade é que no telefone ele falou assim, ó, ótimo, tudo bem, a gente se vê quarta-feira. Era um sábado, né, quando o Lourenço ligou, ele falou, a gente se vê quarta-feira, então, né, quarta-feira. E quando a gente foi lá e ligamos pra eles falando, olha, já estamos aqui tem 1 hora, onde é que vocês estão, não sei o que lá, aconteceu alguma coisa. Ela falou assim, ah, mas por que? Era hoje? Ah, não, era na próxima quarta-feira. Enfim, beleza. Fomos depois, um outro dia, né, nessa próxima quarta-feira, e ela chegou com muito atraso. Tudo bem, chegou com muito atraso e quando chegou não tinha a chave da casa. Então esperamos também ali mais ou menos 1 hora e alguma coisa para conseguir que essa outra pessoa viesse trazer a chave para ela mostrar a casa pra gente. No meio tempo já tinha se criado uma fila atrás, porque não era só a gente que ia ver a casa, né? A gente, mas um monte de outras pessoas. Então a gente fez um giro da casa em menos de 30 segundos. Entrou, fez assim, ó, isso aqui é a sala, isso aqui é a cozinha, isso aqui é o quarto, isso aqui é não sei o que. Ok, agora vocês podem ir embora. Foi desse jeito, real, assim. A casa era uma graça, mas não tinha lugar pra gente colocar moto e era, como eu falei pra vocês, um bairro com uma fama não tão boa. Então a gente achou que não era o caso colocar moto em um bairro com uma fama ruim, mesmo que naquele caso não parecesse ruim, porque, por exemplo, a polícia vivia atrás da nossa casa, tinha um negócio de carabinieri atrás da nossa casa, não era realmente nesse bairro perigoso que eles falam, mas era um pouco antes, mas não parecia uma boa coisa.
Em compensação, a casa era realmente muito bonita. Mas tudo bem, a gente se acontentou, mesmo porque depois, em um segundo tempo, apareceu uma casinha que parecia ser perfeita pra gente. Precinho, gente, 650 euros. Segunda-feira a gente agora tá indo ver outra casa, tá? Essa daqui é uma das casas que a gente mais gostou de todas as casas que a gente foi ver, tá? Só que só tem um problema, tem outros casais na nossa frente, tá? Tem mais 3 casais na nossa frente que também estão indo lá olhar a casa. E eu tô com um pouquinho de medo do que, gente? De a gente gostar muito da casa, mas alguém pegar antes da gente. Então, assim, torçam por nós, espero que a casinha seja perfeita pra gente. E tamo indo ver. No, ma devono tranquillini, ci vanno avanti. Talvez vocês tenham a impressão que essa casa é grande, né, no vídeo. Mas, gente, essa casa era tão pequena, mas tão pequena. Na parte da cozinha, para vocês terem noção, não entrava um armarinho com 2 portas e uma geladeira. Não entrava nada ali, era muito pequena, né? Eu acho que eram 30 metros quadrados, mas eram 30 metros quadrados divididos muito mal. Só que eu simplesmente tinha me apaixonado pelaquela casa nas fotos, porque tinha essa janela gigantesca e era realmente muito bonita, né? A gente acabou falando não mesmo porque ela era realmente muito pequena e a gente não viu possibilidade nenhuma naquela casa de conseguir ter um quarto, uma cozinha, uma sala, porque realmente você tinha que escolher uma coisa ou outra. E também ter um lugar pra gente registrar, mesmo porque a gente tem muita coisa, a gente tem softbox, a gente tem um monte de trem, né, pela casa pra conseguir gravar vídeo pra vocês, e a gente achou que aquela casa ali era muito pequena. Mais pra frente, né, alguns meses depois, a gente um pouco se arrependeu dessa decisão, tá? A gente se arrependeu porque a gente viu que tava muito complicado achar uma casa do jeito que a gente quisesse, bonitinha, né, que não tivesse ali móveis velhos. Muitas vezes eles queriam jogar pra gente ali móveis velhos, casas super caras, super velhas, super feias, queriam exigências realmente absurdas. E alguns meses depois a gente começou realmente ali a pensar, nossa, talvez não pegar essa casa aqui, mesmo que ela fosse bem pequenininha, foi um erro. A gente realmente começou a pensar isso, porque mão, né, mano a mano, devagarinho ali, vendo a situação, como é que tava, a gente começou a perceber que talvez pegar aquela casa ali fosse realmente uma coisa super boa pra gente. Uma coisa que a gente tinha naquele momento era muita segurança financeira, né, como eu tava falando pra vocês, porque além do Lourenço ter ali um contrato indeterminado, né, a gente ter o nosso dinheirinho ali, a gente também tinha o apoio das nossas famílias. Ele tinha ali o pai dele, né? Como vocês sabem, o pai do Lourenço, ele tem um restaurante de propriedade, então a gente tinha ali o pai dele como suporte, que ia fazer de fiador pra gente. E eu também tinha minha família, que estava ali disposta a ser também, né, fiadores da gente ali. Então, meu padrasto tem uma empresa, o pai do Lourenço tem um restaurante, então a gente estava muito seguro de que realmente era só a gente encontrar o lugar perfeito pra gente, que a gente ia conseguir a nossa casa, né? Bastava que não existisse aí uma proposta absurda, como eu falei pra vocês, dessa senhora que só queria alguém que trabalhasse com o Estado, a gente ia conseguir essa casa. Só que quando a gente começou a falar não para algumas casas, como por exemplo essa daqui pequenininha, e a gente foi vendo que com o passar do tempo as coisas estavam realmente muito complicadas e que estava difícil realmente encontrar uma casa, a gente começou a se arrepender de não ter pegado aquelas passadas, para vocês terem uma noção. Só que aí chegou uma casa que a gente gostou muito e foi a primeira casa que a gente fez uma proposta. Diazinho quente, tá? Agora a gente tá indo ver outra casa. Essa daqui eu tô super positiva. Tem um quintalzinho pequenininho, tem 2 quartos, então dá pra fazer o estúdio, tem um preço bom. Tem uma cozinhazinha bacana também. E... ai, não sei, tô ansiosa, feliz, nervosa ao mesmo tempo, com medo. A gente viu várias casas aí nesse meio tempo, né? Mas digamos que não deu tanto certo. A gente nem chegava a ir ver a casa, por tão problemático que era a situação e tantas coisas absurdas que eles pediam no meio. Mas dessa vez aqui parece que vai dar tudo certo e penso que somos um dos primeiros a ver a casa. Então, assim, tomara, sério, tomara mesmo. Colocar capacete e agora a gente tá indo. Aí, vamos ver.
Tomara que esse aqui seja um dia felizão, sabe? Tomara. Eccola. Questa è. A gente chegou aqui agora. A primeiro impacto, assim, eu gosto da casa. A zona também parece ser boa, tem várias casinhas bonitinhas por aqui. E agora é só esperar o agente imobiliário chegar pra gente ver dentro e tomara, o jardinzinho é até grandinho, sabe? No, e adesso me lo fa sapere, ha detto. Poi vado qui che sta il bagno. Comunque non me l'ha detto che me lo fa sapere. Poi qua c'è lo studio. E poi faccio. E poi quella casa da letto. Gente, amamos a casa, é uma graça, tá? Agora a gente já fez a proposta, a gente falou pra moça, sim, a gente quer a casa, a gente gosta da casa. Precisamos agora enviar os documentos, tá? Enviar a documentação e esperar que o proprietário aceite a nossa proposta. Depois disso a gente já pode prosseguir aí com todas as coisas, pagamento de calção, enfim. Tô feliz, tô torcendo pra dar tudo certo. A casa a gente gostou bastante. A moça da imobiliária falou assim que vai colocar uma boa palavra pra gente, porque... não sei, ela gostou da gente. E tô esperançosa. Essa casa aqui doeu muito em mim, doeu muito assim, realmente, tá? A gente foi ver essa casa, adoramos a casa. A agente imobiliária dessa casa disse assim, ó, pra gente: olha, vocês têm todos os requisitos para poder pegar essa casa. Todos os requisitos. Me manda, Lourenço, os documentos. Me manda tudo bem direitinho. A casa é de vocês. Eu vou colocar uma boa palavra para vocês. Ela disse isso, gente. Ela falou assim... E sem falar que eu conheço o proprietário, ela falou. Eu conheço o proprietário, eu alugo várias casas para eles. Eu sou praticamente a agente imobiliária de família deles. E eu vou colocar uma ótima palavra para vocês. Vocês são perfeitos, com as garantias que vocês têm, vocês são incríveis, não sei o quê. A gente já estava convicto que aquela ali seria a casa. Ela tinha um pequeno quartinho que a gente falou que ia ser o nosso estúdio. A gente tinha visto tudo, tinha um mini jardinzinho, mas... tava sendo ali uma casa ótima pra gente, o preço era 750, então tava sendo ali uma casa que a gente tinha gostado bastante e fizemos a proposta. Depois de algumas horas, o Lourenço chegou em mim e falou assim: não fomos aceitos. Eu falei: como não fomos aceitos? A gente tem tudo, a gente tem todas as garantias financeiras que eles pediram, como não fomos aceitos? Não fomos aceitos e a agente imobiliária simplesmente não me responde mais. Ela simplesmente parou de responder o Lourenço. Mandou que não fomos aceitos e simplesmente sumiu da face da terra, não apareceu mais. O pai do Lolo depois ligou, né? Ligou pra saber o que estava acontecendo e ela disse assim: sabe o que é? É que a gente só quer alugar casa pra aposentados, só pra pessoas de idade. Então, naquele momento, o pai do Lolo ficou meio nervoso, assim, falou assim: desculpa, né, mas vocês fizeram perder tempo, vocês fazem perder tempo as pessoas vão ali para alugar essa casa e vocês fazem com que essas pessoas perdam tempo, né? Mas eles não queriam casais, porque a simples ideia, né, de colocar um casal ali que em futuro pode ter um filho, e se o casal tiver um filho, o que acontece? Acontece que se eles não pagaram um aluguel, você não pode tirar eles da casa, um negócio muito louco. Então eles, vendo ali que a gente era um casal, eles se sentiram ameaçados. Olha o nível disso. E não quiseram alugar a casa, e foi ali que o pai do Lolo ficou meio nervoso, né? Falou assim: então é muito fácil, eu pego o meu sogro, que tem 80 anos, coloco dentro da casa, ele faz o quê? Ele coloca o neto tem 30 filhos, não te paga o aluguel. Então foi uma coisa meio louca, assim, que a gente nem entendeu mais ou menos, mas essa daqui foi a primeira casa que a gente fez a proposta. E mesmo tendo, como eu falei pra vocês, tudo em questão financeira, não foi fácil, não só financeira, mas também a garantia de contrato. Então a gente começou realmente, gente, a surtar ali em um período. E durante todo esse período aqui, eu fiquei tão chateada, porque a gente não sabia mais o que estava acontecendo, a gente não sabia mais o que a gente fazia, porque era um problema ser um casal, era um problema não ter um contrato do Estado, era um problema, tudo era um problema. E eu comecei a me sentir um pouco frustrada e simplesmente parei de gravar o diário para vocês. E nesse meio tempo aqui, a gente agendou, né, horário com outras casas.
O que também é um problema, porque toda vez que a gente pegava um horário com uma casa, não era o horário que a gente podia, era o horário que o agente imobiliário podia. Então, o Lorenzo, várias vezes, ele simplesmente pegava férias do trabalho, né? E se ele pega férias do trabalho, a gente não ganha aquele dia. Então, ele pegava férias, pegava permesso, pegava vários dias que não podia pra gente poder ver essas casas. E, sério, gente, um dia antes ou horas antes de ver a casa, os agentes imobiliários ligavam pra gente, inclusive de domingo, que eles nem trabalham, e falavam assim, olha, não vão mais poder ver a casa, já pegaram a casa. Aí a gente ficava assim, nossa, estranho, né? Não tinha agendamento, por 2 semanas não tinha agendamento pra ver essa casa, ninguém ia poder ver essa casa, mas de domingo simplesmente sumia. E a gente entendeu por que sumia, né? Sumia porque, obviamente, o proprietário, com certeza, tinha um amigo de um amigo que achou que queria alugar aquela casa e falou pro agente imobiliário, olha, não aluga pra ninguém, eu vi um conhecido meu ali que quer alugar, faço com ele, que aí vai. Então, muitas vezes a gente simplesmente estava ali, nossa, vamos ver a casa, vai ser incrível. Ligavam pra gente e falavam assim, não vou mais poder ver a casa. E aquilo ali, gente, era o ó do borogodó pra gente. E fosse só isso, né? A gente também viu ali, né, várias casas que a gente gostava e começamos aos poucos a tirar algumas coisas que a gente queria. Se antes a gente queria 2 quartos, agora tava tudo bem ter um quarto. Se antes a gente queria um jardim, tava tudo bem não ter jardim. Se antes a gente queria um metrô perto, agora tava tudo bem não ter metrô. Então a gente começou a tirar as coisas, sabe? E enquanto há um ano atrás você conseguia uma casa em um bairro mais afastado aqui em Roma por 650, agora a mesma casa estava custando 800 euros. Então estava tudo muito complicado e a gente também começou a subir o preço que a gente ia pagar nas casas. Foi aí que a gente viu uma casa de 2 andares, era muito linda. A gente ficou pensando assim, nossa, a gente pega, não pega, pega, não pega, aí vamos pegar. A gente ligava em questão assim de horas, tipo assim, meia hora depois do anúncio e já tinham pegado a casa, sabe? A gente foi ver também uma outra casa super bonita, mas é o tempo de você ver a casa que outra pessoa já alugava ela. Era uma coisa muito louca. Tava tendo muita pouca casa para muita gente que tava querendo alugar, né? Então tava sendo uma grande bagunça, tava sendo muito complicado e tava sendo realmente difícil. E sem falar que algumas pessoas faziam propostas absurdas. Para vocês terem noção, a gente foi ver uma casa, a gente só ligou para essa casa, na verdade, e a gente falou, estamos interessados, não sei o que, e a mulher disse, você tem um contrato? O Lorenzo falou, sim, tenho um contrato, tenho isso, tenho aquilo, né? Ok, mas qual que é a sua profissão? Ah, eu sou segurança, não sei o que. Não, eu só quero estudante de medicina ou médico. A pessoa estava escolhendo a profissão. Ou estudante de medicina ou médico. Sou engenheiro? Não. Estudante de medicina ou médico. Não quero mais nada. Sabe? Outra coisa também que a gente viu é que tinha várias casas, muitas casas, super velhas, com móveis super velhos. Então a gente foi ver essa casa. Tinha, gente, eu juro pra vocês, a geladeira, ela era branca originalmente, né? Mas agora ela tava amarela, de tão velha que ela tava. E tinha metade de uma cozinha de uma cor, metade de outra cozinha de outra cor. Sabe que eles pegaram coisas velhas e uniram elas assim? E a casa custava caro, tá? Custava 800, 850. A gente falou, olha, a casa, a gente gosta da casa, tudo bem. Mas a cozinha, a gente quer tirar. A gente não quer essa cozinha, a gente quer tirar. Obviamente a gente compra, né? A gente compra outra cozinha, coloca aqui. E se é o caso, a gente assina no contrato que a gente compra uma cozinha e deixa ela aqui dentro quando a gente for embora. Sabe o que ele falou? Não. Onde é que eu vou colocar a minha cozinha velha? Você joga fora, né, meu filho? Você joga fora. Mas nada, gente, não teve jeito. E isso aqui aconteceu com várias casas. Várias casas que tinham móveis velhos, coisas velhas, e eles simplesmente não queriam tirar. Queriam que você ficasse ali dentro daquela casa por 5 anos com o quê? Com um monte de coisa de porão deles. Ai, foi complicado. E foi aí que a gente fez o quê? Foi ver uma outra casa. Porque eu dei uma animada de novo e decidi que era o momento de gravar um pouquinho de vlog pra vocês. Hoje é dia 12 de julho, a gente tá indo ver uma outra casa, o dia já começou bem. A gente tava indo colocar gasolina na moto
é pertinho de casa, só que tava com aqueles caminhões gigantescos que eles colocam, sabe, fornecem gasolina. Aí o Lorenzo teve uma ótima ideia, que é vir aqui no posto de gasolina mais longe possível. E a moto desligou, mas ainda bem que ela desligou assim 1 minuto antes de chegar. Nossa, agora vai, hein? Ainda bem que a gente saiu cedo de casa. Nós estávamos vendo outras casas essa semana, só acabei não gravando pra vocês, mas a gente tinha 2 agendamentos, tá? Pra 2 casas muito boas e ambas as casas, né? Eles ligaram pra gente um dia antes, desmarcando completamente a visita, porque outras pessoas já tinham feito a proposta. Só que o chato é que eles nunca te fazem ver as casas, ou seja, olha, vai poder vir só daqui 10 dias. Aí um dia antes você não pode mais ir, mas também não pode fazer a proposta sem ver a casa. Ai, uma bagunça, uma grande bagunça. Mas vamos nos concentrar nessa aqui de hoje, estamos positivos e é isso. Em teoria é essa ruazinha aqui, ó. E a casa talvez seja lá no último andar. Agora a gente vai ver. Ok, gente, vimos a casa, gostamos da casa. Agora a gente tá aqui no restaurante do meu sogro, porque talvez seja essa. É essa. Vamos ver, né? Agora vamos comer, né? Porque minha pressão aqui até desceu. Isso aqui é uma delícia! 3 dias depois... Tô aqui na estação, não tem nada a ver com a paçoca, mas eu lembrei que eu simplesmente não atualizei vocês sobre o fato da casa. E não, gente, aquela casa lá, a gente ia pegar ela, tinha praticamente tudo pra dar certo, tá? Tirando as últimas 2 coisas. O proprietário tinha falado no início que a gente ia poder tirar os móveis velhos que tinha dentro da casa, depois ele deu pra trás. Falou que a gente podia pegar a casa sozinho e depois ele falou que a gente precisava cointestar a casa para uma outra pessoa, ou seja, para ele não só ter a renda do Lorenzo, mas também ter a renda do pai do Lorenzo. E o cachorro já era um problema e começou a ser vários problemas. São sempre 800 euros por mês, né? Pra manter ali móveis velhos, coisas velhas da casa. E a gente simplesmente decidiu que não era o momento. Se for pra pagar caro, né? Porque é caro. Se for pagar 800 euros em uma casa, é melhor a gente realmente ter pelo menos a liberdade de poder ter a casa como a gente quiser. E não ter que manter ali um colchão velho, que tem uma moça dormindo pelo menos há 4 anos pra gente. E, obviamente, tantas outras pequenas coisas. Então, não vai ser essa daqui, infelizmente. Ou felizmente, né? Dá pra ver que eu tava animada, né, inicialmente pra essa casa, mas depois começou a ir tudo por ladeira abaixo, sabe? Começou a ser, não quero mais isso, não quero mais aquilo, os móveis velhos ficam, tudo fica. E a gente vai, querendo ou não, pagando ali, né, 800 euros por mês, que não é barato, gente. Não é barato mesmo porque não é um bairro central, é um bairro residencial longinho, né, digamos assim, não é longe, mas é um bairro residencial ali, onde mais ou menos as casas, há um ano atrás, custavam mais ou menos 600, 650 euros. Era uma casa super pequenininha, com um quarto, sala, cozinha, banheiro, tá? Sala, cozinha, no caso, separadinho ali. Era uma casa bonitinha, eu gostei da casa, mas era uma casa, gente, que teria ali sido bonitinha sem os móveis. Não tinha jardim, como eu falei pra vocês, tinha um quarto só, mas era uma casa cara. Era uma casa de 800 euros naquele bairro ali, que não era barata, mas a gente acabou tendo o quê? Compromisso com a gente mesmo. A gente viu que, querendo ou não, precisaríamos ali pagar um pouquinho a mais pelas casas. Só que quando ele começou a exigir várias coisas, inclusive que a gente ficasse com um colchão velho, que a mulher que tava morando ali já morava ali há 4 anos. Antes dela, com certeza, morou outra pessoa ali. Eu não ia dormir, eu posso ser nojenta? Posso, mas eu não ia dormir em uma casa onde, sei lá quantas pessoas dormiram naquele trem ali. Não quero mesmo, porque eu tô te pagando, não posso pagar por uma casa pra poder ficar com um porão. Tinha, gente, um móvel ali, pra vocês terem noção, né, que ele era pintado com tinta spray, né, prateada, descascando. Eu não posso ficar com coisas velhas, eu não tenho nem a liberdade de poder comprar um pratinho pra colocar na casa, e tô te pagando pra isso. Então a gente decidiu que não era uma opção boa pegar aquela casa, mesmo porque começou a ser muitas coisas negativas no meio de tudo isso, sabe? Então foi aí que a gente decidiu que não era o momento. E dias depois, somente dias depois, surgiu uma super oportunidade. E eu poderia falar pra vocês que
a gente conseguia alugar uma casa, né, fazendo todas as burocracias, mas eu estaria mentindo pra vocês. A verdade é que conseguimos uma casa, sabe como, gente? Como a maioria das pessoas conseguem aqui na Itália, através de indicação. Pois é, o pai do Lorenzo tinha um amigo que tinha uma casa para alugar no momento certo. Então ele falou, ok, eu alugo a casa para o seu filho. A gente foi ver essa casa, a gente obviamente pagou o calção, pagou tudo o que tinha para pagar e fomos ver a casa. Só tinha um problema. Nunca tínhamos visto a casa de presença e mesmo assim a gente alugou a casa. Então a gente só tinha um vídeo da casa, gostamos da casa, que no caso é essa, onde eu estou sentada agora no sofá. E finalmente conseguimos depois de 5 meses. Foi uma sensação muito boa, muito estranha ao mesmo tempo, porque aconteceu tudo muito do nada, assim, sabe? E só sei que de repente a gente já tava aqui e a gente já tava dentro do carro pra conseguir ver a casa. E eu não sei explicar pra vocês, eu tô muito feliz. Finalmente a gente tem nosso cantinho pra trabalhar, pra ter nossa intimidade, pra ter a nossa vida. Mas foram 5 meses de muita luta para conseguir realmente alugar uma casa. Foi muito complicado. E agora eu vou deixar com vocês aqui os últimos minutos. E em breve vocês vão ver tudo e vão ver a casinha. Porque esse daqui é um momento da minha vidinha que eu tô assim... Nem sei sorrir tanto, porque eu tô tão feliz que nem sei assim externar o que eu tô sentindo, sabe? Mas finalmente estamos na nossa casa, foram 5 meses e esse vídeo aqui não é pra falar pra você que você não vai conseguir alugar uma casa. Foi realmente pra mostrar pra vocês aí o diário de como foi pra mim. E não foi fácil, infelizmente. Agora fique com os últimos minutos até eu ver a minha casinha perfeita. Gente, essa daqui é a rua de casa. Essa aqui é a chave. Primeira vez chegando aqui na frente da minha casinha. Eu nem acredito, eu tô muito curiosa pra ver como é que ela é dentro, né? Porque a gente simplesmente nunca viu a casa. Então, assim, socorro Deus, né? O melhor é que eu sei que vai começar uma nova fase pra mim, pra nossa vida e pro canal também. Eu posso parecer boba, mas são muitos meses que eu tô esperando por esse momento, gente, sério. Vocês estão prontos? Vocês vão ver no próximo vídeo.